Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Eu estou aqui para falar da performance do fundo Fator Ações no mês de junho. Antes de mais nada, a gente sempre gosta de começar pelo mercado e tendências. No mês de julho, o índice Bovespa subiu 1,5%, enquanto o índice Small Cap caiu 0,5%. Essa diferença entre os índices mostra claramente o sentimento avesso a risco do investidor local. Preferência por ativos mais líquidos, mais defensíveis e sensíveis a dólar. O fundo encerra o mês com um retorno negativo de 0,4, muito pelo seu posicionamento em empresas com alto potencial de valorização, mas que ainda continuam pressionadas por essa abertura na curva da taxa de juros. Enquanto isso, os índices de renda variável nos Estados Unidos continuam apreciando, e a curva de títulos de juros lá fora melhorando, ou seja, caindo. Na contrapartida, a curva de juros no Brasil pioraram no mês de juros, ou seja, elas abriram, elas subiram, e o real desvalorizou frente ao dólar. O mercado atribui essa piora às incertezas fiscais. Ações sensíveis a dólar que se beneficiam da alta do dólar foram destaque nesse mês no Ibovespa. A gente menciona como ações de JBS, Brasil Foods, WEG, Petrobras e São Martin. Lembramos que o mercado é muito ágil e se adapta aos novos dados continuamente. Por isso, a gente entende que notícias positivas podem gerar uma correria por ativos de bom potencial de médio e longo prazo. E na nossa visão, esses ativos estão em muitas empresas locais, de infraestrutura e algumas sensíveis a juros. Vamos entrar agora na parte em que a gente normalmente fala da performance do fundo, como vocês podem olhar aí, né, como eu já mencionei, que o fundo fechou com 0,5% negativo, e aí a gente já começa a entrar na parte de contribuições. O que contribuiu positivamente para o fundo e negativamente. De modo bastante geral, como a gente mencionou, a procura por ativos sensíveis a dólares, ou seja, que se beneficiam da alta do dólar, foi a que mais beneficiou o fundo, né? Os principais destaques, assim, os 5 principais destaques, então, São Martinho, que a gente tem na carteira, JBS, IOSP, Ocean Pac e Itaú. Na contrapartida, os ativos que mais penalizaram a carteira foram Açaí, Positivo, Guararapes, Tenda e Vale. Como vocês podem ver, grande parte desses ativos, ou eles têm uma ou outro link com o dólar, que acabam sendo prejudicados, no caso de Positivo, que importa, né, peças do computador, como no caso de Guararapes e Açaí e Tenda, que são penalizadas pela alta de juros. Vou entrar um pouquinho aqui nas movimentações do fundo e como ele terminou alocado. Dentro das movimentações que a gente fez no mês de junho, a gente aumentou um pouco de bancos, saúde e infraestrutura. Dentro desses setores, as empresas que a gente acabou aumentando foram Embraer, IOSP, Itaú e Oncoclínicas. Na contrapartida, a gente reduziu um pouco de empresas dolarizadas. A gente mas reduziu uma posição de Vale, CSN, Cruzeiro do Sul e Sabesp. No fechamento do fundo, como vocês podem olhar, a gente acabou fechando alocado em 96% do patrimônio, portanto, a gente está com uma posição ainda bastante alocada, a gente está otimista aí com o médio e longo prazo da Bolsa de Valores. A gente tem em torno de 22% em energia, em torno de 18% em bancos, 12% em materiais básicos, 13% em infraestrutura e bens de capital, em torno de 10% em consumo discricionário e 4% em utilidades públicas. Isso é uma maneira geral de ver o fundo, e aí vocês podem ter exatamente o percentual aí na tabela ao fundo. Por fim, a gente sempre termina aí mostrando a tabela mês a mês de alguns anos, de como que o fundo está performando. A gente volta a mencionar a importância de olhar o fundo no médio e longo prazo, onde as posições que a gente coloca, a gente não está vislumbrando um prazo de 1 mês, 2 meses, 6 meses, né? São empresas que têm um bom potencial e que a gente entenda que esse potencial acontece num médio prazo. Por fim, a gente sempre termina aí com o nosso gráfico mostrando como que anda o fundo, né, desde o início do fundo até agora, vis-à-vis o índice Bovespa.
Obrigada por assistirem. Espero vocês no próximo mês.